Olá, meus irmãos, graça e paz. Mais um dia muito abençoado, um final de semana se aproximando, né? E grato a Deus pela sua bondade, pela sua misericórdia e pelo seu amor, né? Sobre as nossas vidas. Estivemos aí ah, durante 3 dias aí fazendo o livro de Naum. Espero que os irmãos possam ter aproveitado bastante sobre esse livro. E hoje nós queremos iniciar um outro livro ainda, o livro aqui dos profetas menores. É sempre importante entender que quando falamos de profetas menores e profeta maior, não há uma comparação na ideia da qualidade. É menor porque é menos eficiente, não. A ideia é literalmente, como eu sei que os irmãos já sabem, mas só para a gente deixar muito claro, que é a questão do tamanho do livro, né? Tamanho dos escritos tão somente, mas a sua utilidade, a sua intensidade é a mesma, independente se profeta maior ou se profeta maiores. Então, vem simplesmente da questão da quantidade de escritos, quantidade de capítulos que cada livro assim existe. Então, fez essa separação para que a gente possa entender melhor. E hoje o nosso profeta é o profeta Abacuque, né? Vamos trabalhar aí nesses próximos dias sobre esse profeta que vive uma situação que a gente pode pensar muitas vezes semelhante à nossa. O capítulo 1 nós começamos a ver que ele traz uma queixa, ele traz uma reclamação para Deus que de repente é a mesma nossa. Olha como diz o versículo 2, né? O versículo 1 é mais um anúncio, né? Advertência revelada ao profeta Abacuque, e essa advertência vem depois que ele coloca uma questão, ele faz um questionamento diante de Deus, que é dos versículos 2 até o versículo 4, que ele começa, né? Diz, até na minha Bíblia diz, né? A primeira queixa de Abacuque. Então no versículo 2 ele começa, até quando? Até quando? Quantos de nós, de repente, já não usamos essa expressão diante do Senhor? De repente, não literalmente, até quando, mas muitas vezes algumas expressões semelhantes ou, de repente, pensamentos semelhantes. Eles, até quando, Senhor, clamarei por socorro sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência sem que traga salvação? Abacuque começa meio que questionando Deus, e poderia usar até um termo um pouquinho mais forte, uma acusação, que ele está clamando a Deus por socorro e Deus não está ouvindo, que ele está gritando, né, por socorro diante de tanta violência e não dá. Então ele está colocando como se existisse uma situação de que Deus está omisso, de que Deus está vendo que tudo que está acontecendo, né? Ele continua no versículo 3, porque me faz ver a violência e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim, a luta e conflito por todo lado. Então eu creio que muitas vezes nós trabalhamos dessa forma também, nós nos colocamos assim também diante de Deus, quando de repente estamos vendo tanta violência, tanta questão, tanta tristeza que a gente começa a ver no nosso dia a dia, na nossa vida, que vem essas questões, que vem esses questionamentos. Poxa, será que se... Porque a questão de Abacuque é, e a gente vai ver em todo o capítulo aí trazendo isso, se Deus agir, se Deus colocar a tua mão, será diferente? Nós não temos dúvida disso, que se Deus colocar a mão em toda essa violência, toda essa tragédia que acontece no mundo, no nosso país, nosso estado e cidade, com certeza vai ser diferente. E a crise de Abacuque é, por que Deus não faz? Se Deus tem poder para fazer, por que Deus não faz? Por que Deus não intervém? E isso começa então a crise dele. Então nós vamos perceber que muitas vezes achamos que a forma de Deus agir com a sua justiça, a forma de Deus ser justo, ela às vezes para nós parece um pouco complicada. A gente parece que não consegue entender a forma de Deus agir, a forma de Deus lidar, mas algo que precisamos ter muito claro da forma de Deus agir, que ela é sempre perfeita. A forma de Deus agir, a forma de Deus mover, por mais que muitas vezes nós não entendemos, por mais que se apresente complicado para nós, ela sempre é perfeita. Não tem nenhum momento sequer que ela venha a ser injusta, que ela venha a ser complicada. Mas o fato de nós não entendermos não quer dizer que ela é complicada. Deus é um Deus simples. Então no versículo 4 diz, por isso a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Percebe o quanto Abacuque está em crise nesses 3 primeiros versículos que nós lemos, 2, 3 e 4? O que acontece conosco? Quando nós chegamos no versículo 5 até ali o versículo 11, nós vamos ver Deus dizendo, não, eu vou agir, eu vou mover.
né? A princípio, podemos dizer que Abacuque fica feliz porque a injustiça, né, que está sendo uma profecia contra Judá, Deus tá falando, não, maravilha, Deus vai agir, Deus vai mover, glória a Deus, que ele fica feliz. E quando Deus começa a colocar a forma como ele vai agir, Abacuque novamente entra em crise. E nós vamos ver essa crise a partir do versículo 12. Deus vai agir, Deus vai mover, só que Deus vai usar uma nação ímpia, Deus vai usar uma nação cruel, uma nação realmente que não crê em Deus. Não acredita em Deus, não serve a Deus, mas vem até para nós percebermos que Deus usa quem Ele quer e como Ele quer. Todas as nações, todos os homens pertencem a Deus, e quando Deus determinar que vai usá-lo, Deus vai usar. Então, em primeiro ponto, nós vemos Abacuque clamando ao Senhor para que Deus possa agir. Deus fala, eu vou agir, eu vou usar uma nação impiedosa para vir contra o povo, para realmente agir, né? Deus diz, eu vou usar os babilônicos. Ele fala, não, Senhor, como assim? Que a gente vê aqui no versículo 12, né? Ó Senhor, tu não és desde a eternidade, meu Deus, meu santo, tu não morrerás. Senhor, tu designaste essa nação para executar juízo? Ele coloca aqui, ó rocha, determinaste que ela aplicaste castigo? Teus olhos são tão puros que não suporta ver o mal, não pode tolerar a maldade. Então por que tolera os perversos? Deus está colocando Abacuque está colocando diante de Deus, ok, o Senhor vai usar, mas vai usar essa nação perversa? O que nós aprendemos com isso é que Deus usa aqui, por mais que nós de repente possamos não estar vendo a ação de Deus, Deus está agindo, Deus está movendo. O que cabe a nós é continuar crendo no seu sobrenatural, na sua graça, entendendo que no tempo de Deus, que é o tempo perfeito, o Kairos, né, que nós falamos, Ele vai agir, Ele vai mover e trazer a restauração por completo sobre o seu povo. Que possamos nos apegar a essa verdade. Deus abençoe a todos.